Oi pessoal, tudo bem? Que bom te ter aqui mais uma vez para meditarmos juntos na Palavra de Deus. E hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Para que você está nessa terra? E aí talvez para você responder essas perguntas você fica se perguntando, né? O que eu quero ser da minha vida? Quais são os meus sonhos, meus planos? Ou para que eu estou morrendo de trabalhar? Não, eu estou trabalhando porque eu quero comprar aquele carro, aquele apartamento, ou eu quero ser isso e ser aquilo. E aí você continua se perguntando, será que realmente eu estou fazendo o que eu nasci para fazer? Sabe, eu acho que, no mínimo, isso seria frustrante, desesperador, porque a vida dessa pessoa ficaria totalmente sem sentido ali, acabaria ali. Porque não tem como a gente viver sem planos, sem sonhos, sem metas, na verdade. Se você parar para pensar, imagina só, um jovem de 25 anos, 30 anos, entre 20 e 30 anos, que realiza todos os seus sonhos, os seus objetivos, alcança o tão trabalho desejado, a casa mais linda, o carro que sempre sonhou, a mulher que sempre quis, e ele conseguiu tudo na vida, tudo que ele sonhava, todos os seus planos, os seus objetivos, ele realiza ali na média de 25, 30 anos. Será que esse era o propósito de vida dele? Então a vida dele acaba ali, porque ele realizou tudo todos os sonhos, tudo que ele imaginava, mas hoje eu quero te dizer que você não é o centro, que o propósito da sua vida não está em realizar seus sonhos, em alcançar metas, é muito maior do que família, sonhos, ambições. E é sobre isso que eu te convido a meditar comigo hoje. Por que eu vim ao mundo? Qual é o sentido da minha existência? Em Colossenses 1,16 diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E hoje eu quero te dizer que você não é o foco, você não é o centro. Todas essas perguntas que a gente fica colocando, que a gente fica se perguntando, né? Para que eu vou fazer isso? Para que aquilo? Eu desejo isso? Tudo são perguntas egoístas. E elas não vão suprir aquilo que realmente importa, para o qual nós estamos aqui. É como eu falei no início, né? Se a gente realiza aquilo ali e acaba, não faz sentido. Se você quer realmente saber o porquê que você foi colocado nessa terra, você precisa começar por Deus. Enquanto nós concentrarmos tudo em nós mesmos, nós não vamos conseguir desvendar qual é o propósito da nossa vida. Foi Deus quem criou todas as coisas. Deus criou a mim, a você, criou todo o universo. E você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Tem aquele versículo que diz, né? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E enquanto a gente não compreender isso e a gente entender que a nossa vida, né, que a gente foi feito por Deus e para Ele, para viver para Ele, até que a gente entenda isso, se a gente não compreender isso, a nossa vida não vai ter sentido. Não adianta. E eu vou te dizer uma coisa que você precisa ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas usam Deus para sua autorrealização. E deixa eu ver se eu me explico melhor. Até mesmo, não somente com trabalho, com sonhos, com realizações de sonhos, não, mas até mesmo o seu viver para Deus, o seu viver com Deus, o seu ministério, né? Muitas pessoas caminham para Deus, acham que estão caminhando e tendo intimidade com Ele, e na verdade estão usando Deus para conquistar algo, seja um casamento,
um casamento bom, né, com uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, ou um trabalho bom, uma vida tranquila, enfim. E Deus não nos colocou no mundo para nós, para realizar a nossa vontade, não. E sabe, nós fomos colocados no mundo não para que a nossa vontade seja feita, mas a vontade de Deus, para cumprirmos o propósito que Ele nos colocou aqui. E isso é extremamente delicado, porque às vezes a gente acha que está no nosso ministério, fazendo a obra de Deus, servindo 24 horas na igreja, e na verdade os nossos sonhos, os nossos planos estão ali voltados para nós mesmos. E aí quando acontece tudo diferente, a gente para e pensa: ah, Senhor, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e não dá certo, e o Senhor quer fazer outra coisa, e aí você insiste naquilo, sabe? E, gente, é a vontade de Deus, são os planos dele. Será que você está dentro dos planos dele? Será que você está cumprindo o propósito que ele tem para a sua vida, ou o seu propósito de vida, que você imaginou e designou para a sua vida? Preciso ter muito cuidado com isso. Sabe, logo no começo da minha caminhada cristã, eu sempre gostei de cantar. E eu queria porque queria estar no palco cantando, porque na minha adolescência eu cantava e tal. E queria porque queria, achava que era o meu chamado e era o dom que eu tinha e tal. E não era. Às vezes até a gente, tipo, eu poderia cantar legal, eu poderia tal, mas não era o meu chamado. E aí eu fico insistindo naquilo, insistindo e tal, e Deus querendo me puxar para onde Ele quer, mas porque eu quero aquilo, eu fico naquele lugar, presa. Muito cuidado, porque você pode se tornar um homem de sucesso, realizar todos os seus projetos pessoais, segundo o mundo, mas ainda assim está totalmente fora do plano de Deus para sua vida. Quando você compra um aparelho e você quer saber para que ele serve, aonde é que você vai? No manual, né? Então você vai ler as instruções, manual, como usar, para que serve e tal. A mesma coisa somos nós. Para a gente descobrir o propósito da nossa vida, da nossa existência, nós temos que ir no nosso manual. O manual do Criador, aquele que nos criou, que é Deus. E qual é o seu manual? É a sua palavra. E hoje eu te convido a meditar comigo no Salmo 139. E eu quero que você pegue a sua Bíblia para a gente ler juntos. Salmo 139. Olha que lindo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser,
e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. De novo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Lindo, né, gente? E aí no 17 continua. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E você vê que durante o salmo, durante a oração que Davi está fazendo para Deus, ele sempre é transparente, ele abre o coração dele, E aí ele fala com relação aos inimigos, que Deus puna os inimigos e tal, que é o que está no coração dele, E sempre ele é transparente, isso é importantíssimo, sabe, diante de Deus. E aí eu quero que você foque hoje nesse versículo 16 e 17. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. E o 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Deus, ele estabeleceu um plano para mim e para a sua vida na esfera espiritual, antes mesmo da fundação do mundo. Se você vai em Jeremias 29:11, lá diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e de um futuro. Sabe, Deus, ele não ficou surpreso com a sua vinda para a Terra. Muito antes de você ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Cada detalhe do seu corpo, cor de pele, cabelo, foi escolhido exatamente como Ele queria. Os talentos que você tem, foi Ele que te deu. E Ele te deu uma personalidade única, que só você tem. Isso não é incrível? E como o próprio Davi diz no Salmo, na oração, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece, cada parte do meu corpo, cada osso meu, antes mesmo que eu pense, antes mesmo que eu fale. Isso é incrível. E hoje eu estava caminhando na rua e engraçado que eu tinha pensado exatamente nisso, que às vezes a gente quer falar, mas Deus, ele mostra assim que um pequeno pensamento nosso, uma coisa simples, ele ouve. E é tão grandioso você imaginar que o Espírito dele está dentro de nós, que o Espírito Santo habita em nós, sabe? E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E
E é só a gente pensar, Ele já sabe o que a gente está pensando. Por isso que tudo começa no nosso pensamento e a gente precisa cuidar, né? E algo incrível que eu acho que a Bíblia diz, que Deus ele planejou tudo. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tudo o que Ele fez tem um propósito. Ele escolheu de onde você nasceria, os pais que você iria ter, onde você iria viver. Tudo tem um propósito e às vezes você se pergunta, poxa, mas meus pais não me amam, meus pais fizeram isso e aquilo comigo, meus pais são terríveis, meus pais me abandonaram, né? Mas isso não interfere no propósito de Deus. Independente de quem sejam seus pais ou a situação difícil que você esteja enfrentando, Deus ele tinha um plano para criá-lo. Não importa se seus pais são bons ou ruins, mesmo se você não foi desejado pelos seus pais, planejado pelos seus pais, você não foi um imprevisto para Deus. Deus ele contou com tudo isso. Ele contou com os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações. Você já parou para pensar que Deus ele criou o mundo, a natureza, tudo por mim e por você? Nós somos a razão do amor de Deus. Algo que é incrível que a Bíblia diz é que Deus é amor. E não que Deus tem amor. Deus ele é a própria essência dele é o amor. E entenda que Deus não te criou e te formou simplesmente porque ele precisava te criar. Deus ele é completo em si mesmo. Ele já existia, a própria Trindade. Ele não estava só precisando de uma companhia. Você não é um erro, mas a expressão do amor de Deus. Ele te criou para expressar o seu amor. E em Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. E sabe, eu me inspirei nessa mensagem por conta desse livro que eu tô lendo, que eu indico para vocês, Uma Vida com Propósito. Aqui, Para Que Estou na Terra, né? O autor é Rick Warren. Vale a pena, você que quer ir mais a fundo nesse assunto. E nesse livro tem um poema de Russell Kilfer, que eu vou ler aqui para vocês. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável. Preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por eles escolhidos. E não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Essa é a razão. Essa é a razão do nosso existir. Essa é a razão e propósito da nossa vida. A minha e a sua vida não pode estar nas mãos de ninguém, nem de nada, nem de circunstâncias. E sabe, quando eu criei esse canal, foi assim, o maior
motivo, o maior sentido, o maior objetivo é te levar para mais perto de Deus. E juntos a gente caminhar nessa jornada de buscar cada vez mais intimidade, conhecimento cada vez mais da sua palavra, para que assim, pouco a pouco, você possa entender que a sua vida sem Ele é vazia, não tem sentido. E às vezes eu olho e me pergunto, meu Deus, como será que vive uma pessoa que não crê em Ti? Um ateu. Crê em si mesmo, nas suas próprias forças? Uma hora ele vai desabar, porque fica o vazio. Nós somos criação dele, nós precisamos dele. Ele deve ser o nosso ar, o ar que respiramos. É como se a gente fosse uma luzinha que vai se apagando sem ele. Não tem como viver. Isso não é balela, nem falar de boca para fora, não. Quantas pessoas vivem aí que tiram suas próprias vidas porque não encontram mais sentido no seu viver? E a partir do momento em que a gente vive para Deus e que tudo que a gente faz é por Ele e para Ele, é impressionante, você tem paz, você tem ânimo para a vida, pessoas passam a ser importantes para você, o viver para servir pessoas, para amar pessoas. Pare e pense. Não continue a viver por viver de forma vazia, sem propósito. E não esqueça, o propósito não está em você, nem na realização dos seus sonhos. Deus, Ele quer o melhor para você, Ele quer realizar os desejos do seu coração, mas com Ele no centro. Porque você caminhando com Ele, os seus sonhos vão vir dEle, vai estar juntinho. E você não vai desejar nada que Ele não deseje. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Ajude o canal a crescer, deixando sua curtida, deixando um comentário aqui para mim. E aqui no canal eu tenho outros vídeos, eu tenho uma playlist que fala exatamente sobre o propósito de vida, como conhecer o propósito da sua vida. E mais a fundo nesse assunto eu vou estar deixando os links aqui na descrição aqui embaixo. E não esquece de, se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui no sininho aqui embaixo e você vai estar sempre acompanhando cada uma das nossas mensagens. A gente tem uma playlist de vídeos também sobre devocionais. E se você gostaria de ouvir algum outro tipo de assunto, coloca aqui nos comentários para mim. Que Deus abençoe sua vida grandemente.